No ano de 1912, na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, uma empresa francesa chamada Mestre Blachier, especializada na venda de carros e peças automotivas, decidiu abrir uma filial por aqui. A ideia era expandir os negócios para o mercado sul-americano. No entanto, essa filial brasileira não tinha muita importância dentro da empresa, comparada às filiais de outros países. Nos primeiros meses, a Mestre Blachier investiu em anúncios nos jornais locais, tentando atrair clientes e aumentar as vendas, uma vez que a empresa ainda era focada na importação de peças mecânicas. Mas apesar dos esforços, a filial carioca estava longe de ser um sucesso comparado às demais. Essa história começou a mudar em 1924, quando o francês Louis Lassaigne, gerente da filial de Buenos Aires, foi transferido para o Brasil com a missão de transformar o negócio. E foi exatamente isso que ele fez. Louis decidiu separar a filial brasileira da matriz francesa, criando uma nova empresa nacional, a Sociedade Anônima Brasileira Estabelecimentos Mestre Blachier. Entretanto, o nome era complicado demais. Logo no ano de 1939, buscando algo mais simples e fácil de lembrar, Louis decidiu abreviar o nome. Da junção Mestre com Blachier nasceu a Mesbla, um nome curto e sem nenhuma associação direta com a França. Isso foi estratégico, pois na época a Segunda Guerra Mundial estava em andamento e a França havia declarado apoio à Alemanha. O Brasil, por sua vez, apoiava o outro lado do conflito. Ou seja, manter um nome francês poderia trazer problemas com o governo brasileiro. A ideia da nova marca, inclusive, veio da própria secretária de Louis. Com o novo nome, a Mesbla começou a crescer, agora como uma empresa verdadeiramente brasileira. Louis e sua família passaram a comandar a empresa e aos poucos ela foi se expandindo. Porém, em 1961, Louis faleceu. E com sua morte, a liderança passou para 2 antigos funcionários da empresa. O novo presidente foi Silvano dos Santos, que algum tempo depois foi substituído. Nessa mesma época, outro nome importante entrou em cena: Henrique de Botton, casado com a filha mais velha de Louis, que acabou assumindo a presidência. Sob sua gestão, a Mesbla celebrou os 50 anos do Brasil e redefiniu sua estratégia de atuação. Saiu do atacado e focou totalmente no varejo. Essa mudança acabou rendendo bons frutos para a Mesbla, que começou a crescer em ritmo acelerado, com mais de 13 filiais espalhadas pelo país. Na década de 50, ainda antes dessa reestruturação completa, a Mesbla já havia dado um passo ousado, expandindo para o mercado de lojas de departamento. E foi essa aposta que realmente consolidou a marca como uma potência nacional. As lojas começaram a se expandir para as principais capitais do país e também em cidades do interior. Era um verdadeiro centro de consumo, com unidades que passavam de 3.000 metros quadrados. Nos anos 60 e 70, nenhuma outra loja de varejo conseguia competir com a Mesbla, já que ela era a maior loja varejista do Brasil. Era possível encontrar de tudo por lá, desde utensílios domésticos até automóveis. Com o Brasil passando por um processo intenso de urbanização e industrialização, a Mesbla se tornou uma das maiores empregadoras do país. Era comum ver lojas com milhares de funcionários, o que impactava diretamente a economia local. Nos anos 80, sob o comando do filho de Henrique de Botton, a Mesbla decidiu adicionar vestuário ao seu catálogo. Contudo, com a variedade de produtos crescendo, os setores dentro das lojas começaram a ficar confusos e com departamentos bagunçados. Mesmo assim, a Mesbla marcou época e foi uma das lojas de departamento mais queridas e icônicas do Brasil. No auge de seu sucesso, a Mesbla contava com 180 pontos de venda, quase 30 mil funcionários e oferecia cerca de 250 mil tipos de produtos. Era uma empresa que parecia invencível, porém a Mesbla logo teve que enfrentar problemas bem sérios. Ao longo das décadas, a Mesbla manteve como meta constante a modernização e o crescimento. Em 1985, a empresa deu um passo estratégico e passou a operar sob um modelo de holding, centralizando sua administração e se dividindo em diversas subsidiárias. Cada divisão atendia um setor específico. A Mesbla Veículos cuidava da revenda de carros, motos, autopeças e oferecia serviços de oficina. Já a Mesbla Náutica era focada em barcos e motores. A Mesbla Serviços Financeiros gerenciava cartões de crédito e operações financeiras internas. As lojas de departamento da Mesbla se especializaram nos segmentos de moda, lar e lazer. Houve também iniciativas em turismo, com a Mesbla Tour. Nesse período, a Mesbla passou a investir pesado em marketing, promovendo eventos culturais e esportivos, principalmente ligados ao seu setor de vestuário, buscando fortalecer sua imagem diante do público.
Além disso, a empresa foi uma das pioneiras no Brasil no uso de catálogos de compras, uma ideia revolucionária na época. Os consumidores podiam escolher produtos de suas casas e fazer os pedidos remotamente, algo extremamente inovador, principalmente em regiões onde a Mesbla ainda não tinha lojas físicas. A marca investia também em grandes campanhas publicitárias que contribuíram para mantê-la como referência no mercado. Ela também era uma importante atuante no setor automotivo, e em uma de suas tentativas de inovar, chegou a importar máquinas fotográficas soviéticas para vender aqui no Brasil, pois eram mais baratas que as norte-americanas, porém com qualidade inferior. Essa tentativa de inovação acabou sendo um tiro no pé da Mesbla. Isso porque as câmeras davam defeito com frequência e a empresa não conseguia prestar a devida assistência técnica. Além disso, faltavam peças de reposição e também não haviam produtos novos para oferecer como troca. Isso acabou prejudicando a imagem da empresa no setor de eletrônicos. Com o fim dos anos 70 e o crescimento de concorrentes mais modernas, a Mesbla começou a enfrentar sérios problemas financeiros. Tentando se reerguer, a empresa apostou em uma reformulação geral de todas as suas lojas no Brasil. Inclusive chegou a contratar consultorias especializadas e promoveu mudanças que iam desde a decoração dos ambientes à organização dos departamentos, até o design dos catálogos e os uniformes dos funcionários. Por um tempo isso acabou dando certo e a Mesbla conseguiu se manter como uma das maiores do país. Tanto que os cargos de alto escalão da Mesbla eram, na época, alguns dos mais bem pagos do país. Para tentar continuar inovando e para enfrentar a concorrência, a Mesbla fazia diferentes investimentos. A empresa vendia desde roupas até aviões. Além de comercializar móveis, ela também atuava com o turismo, operava serviços financeiros e chegou a abrir uma franquia de sua financeira em Nova York, nos Estados Unidos. Inclusive, a Mesbla, nessa mesma época, comprou 900 milhões de dólares em mercadorias da China, o equivalente a 60 mil caminhões de carga. Esse movimento chamou tanta atenção que foi noticiado no jornal The New York Times, algo raro para uma empresa brasileira na época. Já em 1986, esse gigantismo foi reconhecido através da revista Exame, que nomeou a Mesbla como a melhor empresa do Brasil. Entretanto, por trás dos holofotes, a realidade era bastante preocupante. Mesmo com todos esses investimentos, a saúde financeira da Mesbla continuava frágil. A economia brasileira, por sua vez, também não colaborava, já que enfrentava um período de grande instabilidade econômica. A inflação estava fora de controle e a população perdia cada vez mais poder de compra, afetando as operações das empresas de varejo como a Mesbla. No final da década de 80, as transformações econômicas e sociais que ocorreram no Brasil acabaram intensificando os problemas da Mesbla. Com o surgimento do Plano Collor, a situação se agravou ainda mais. Isso porque o Plano Collor foi um conjunto de medidas econômicas implementadas no governo de Fernando Collor de Mello com o objetivo de combater a hiperinflação no Brasil. O plano foi marcado por medidas drásticas como o confisco de poupanças e o congelamento de preços, com o objetivo de reduzir a inflação e estabilizar a economia. Como uma forma de antecipar a demanda, a Mesbla acumulou um gigantesco estoque de produtos, acreditando que as vendas iriam disparar. Contudo, o plano econômico congelou as contas dos brasileiros, fazendo com que o consumo despencasse e os estoques ficassem encalhados. A população estava assustada, sem acesso ao próprio dinheiro, e evitava qualquer gasto desnecessário. Isso fez com que o país mergulhasse em uma grande crise. Logo depois, Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil e chamou Fernando Henrique Cardoso para liderar um novo plano econômico. Foi então que, em 1994, nasceu o Plano Real, que visava estabilizar a economia e combater a hiperinflação que assolava o país. O plano, de fato, conseguiu trazer uma estabilidade para o Brasil, uma vez que no dia que foi criado, R$1 valia $1. Isso foi muito bom para a economia nacional. Entretanto, para a Mesbla, a história foi bem diferente. O começo dos anos 90 trouxe mudanças profundas para a economia brasileira, e essas mudanças atingiram a Mesbla em cheio. Com a abertura do mercado para as importações, o Brasil passou a receber uma enxurrada de produtos estrangeiros. Isso foi ótimo para o consumidor, que passou a ter muito mais opções, preços mais competitivos e acesso a marcas que antes eram exclusivas lá fora. Entretanto, para a Mesbla, a abertura do mercado foi bastante prejudicial. A empresa, que já vinha enfrentando dificuldades internas, viu a concorrência aumentar ainda mais. Marcas internacionais chegaram com força total, como o Carrefour, que logo se destacou no mercado.
Produtos como tênis da Nike, eletrônicos e roupas importadas começaram a dominar as vitrines brasileiras. Enquanto essas novas redes agiam com rapidez, a Mesbla tinha uma estrutura burocrática e lenta, com mais de 40 diretores envolvidos em decisões importantes. Cada mudança levava tempo demais para ser aprovada. No entanto, no varejo, essa lentidão significava perda de dinheiro e, consequentemente, perda de espaço no mercado. Como uma forma de tentar inovar e recuperar seu espaço no mercado, a Mesbla lançou seu próprio cartão de crédito e até criou uma marca de roupas própria, oferecendo promoções e descontos para atrair novamente o público. Mas já era tarde demais. A concorrência estava consolidada e, internamente, os problemas se acumulavam ainda mais. Logo, a empresa começou a fechar diversas lojas, demitir milhares de funcionários, e a imagem da Mesbla, que antes era símbolo de bons salários e estabilidade, passou a ser associada à insegurança e risco de falência. Na verdade, a década de 80 já tinha sido um período de declínio, resultado de uma má gestão, expansão desordenada, aumento dos custos operacionais e da incapacidade de se adaptar ao novo perfil de consumo do brasileiro. O modelo de negócios da Mesbla, que funcionou tão bem por décadas, tinha ficado ultrapassado. Outras redes mais modernas e com estruturas mais enxutas acabaram ganhando a disputa. Com a situação fora de controle e dívidas gigantescas de mais de R$1 bilhão, a saída encontrada foi vender 51% do controle da Mesbla para o empresário Ricardo Mansur, por cerca de R$600 milhões. Ele já era dono da Mapping, outra grande varejista que também estava passando por dificuldades. A ideia de Mansur era unir Mesbla e Mapping em uma única marca, salvar as duas através de integrações operacionais e depois vendê-las por um preço maior. No papel, essa ideia parecia bastante promissora. No entanto, a crise interna das duas redes era pior do que ele imaginava. Além disso, Mansur também era dono do banco Crefisul, que na época passava por uma falsa impressão de que ele teria recursos infinitos para salvar ambas as empresas. Porém, o buraco era bem mais embaixo. Logo depois de sua aquisição, as lojas da Mesbla começaram a se tornar inadimplentes com aluguéis e fornecedores, e a situação só piorava. A única saída possível seria vender rapidamente o que ainda restava, ou conseguir um empréstimo milionário, o que seria uma missão quase impossível em meio ao caos financeiro do país. Sem liquidez, sem confiança do mercado e com o modelo ultrapassado, a Mesbla entrou em um verdadeiro colapso. Na década de 90, as dificuldades financeiras da Mesbla se agravaram de vez. A empresa, que já acumulava dívidas significativas, lutava para manter suas operações. Assim, em 1994, a Mesbla foi obrigada a fechar várias de suas lojas e reduziu seu quadro de funcionários para cerca de 4.500 pessoas. Um número muito abaixo do que já havia sido no passado. 2 anos depois, em 96, a Mesbla entrou com um pedido de concordata, uma tentativa formal de renegociar suas dívidas e evitar a falência. Porém, nada disso foi suficiente. Em 1997, a Mesbla já não conseguia mais sustentar suas operações básicas. Enfrentava sérios problemas de logística, como estoques desregulados, falta de produtos em algumas lojas e excesso em outras. E isso prejudicava tanto as finanças quanto a experiência do cliente. Na tentativa desesperada de salvar a empresa, Ricardo Mansur começou a pressionar o governo brasileiro por um empréstimo de resgate, organizando até passeatas e ações públicas. No entanto, acabou não dando certo. Em meio a esse cenário caótico, Mansur passou a divulgar na internet informações financeiras falsas, como o rumor de que o Bradesco estaria à beira da falência, tentando assustar o mercado e forçar negociações. Ele até buscou um grupo estrangeiro interessado em adquirir a rede, mas sua credibilidade foi completamente destruída ao se descobrir que os laudos divulgados eram falsos. Por esse motivo, em 1999, Ricardo Mansur foi acusado de crime contra o sistema financeiro por divulgar e-mails pela internet com informações falsas, e em seguida foi preso. Ainda naquele ano, ele conseguiu um habeas corpus, foi solto e fugiu para a Europa, abandonando todas as suas empresas aqui no Brasil. O que restou da Mesbla virou estoque em liquidação, usado para tentar pagar salários atrasados, enquanto as lojas sofriam ordens de despejo. Loja por loja, a Mesbla foi desaparecendo. No dia 24 de agosto de 99, a última unidade localizada em Niterói, no Rio de Janeiro, fechou suas portas. Naquele mesmo ano, a Mesbla declarou falência e encerrou todas as suas atividades definitivamente.
Assim chegava ao fim a trajetória de uma das maiores redes de varejo que o Brasil já teve, após quase 100 anos de história. O fim das operações, no entanto, não significou o fim do nome Mesbla. A marca permaneceu viva na memória afetiva dos brasileiros, especialmente de quem cresceu visitando suas lojas ou folheando seus catálogos. Esse legado emocional foi tão forte que inspirou tentativas de ressuscitar a marca ao longo dos anos. A primeira tentativa aconteceu em 2009, quando o empresário comprou os direitos do nome e planejava transformar a Mesbla em uma loja virtual, apostando no setor de e-commerce no Brasil. Porém, o projeto não foi adiante. A iniciativa mais promissora surgiu em 2022, quando os irmãos Marcel Jerônimo Viana, ex-funcionário da própria Mesbla, e Ricardo Viana relançaram a marca como marketplace online. A ideia era resgatar o prestígio do passado, mas se adaptando aos tempos modernos. A nova Mesbla funcionava como uma plataforma onde diferentes vendedores podiam anunciar seus produtos. No entanto, não conseguiu competir com gigantes já consolidados como Amazon, Mercado Livre e Magalu. Apesar do esforço, a nova Mesbla também não decolou. O site está fora do ar e a última postagem no Instagram foi feita ainda em 2022. Se o seu sonho é trabalhar de onde quiser, ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade, o curso Edições Disruptivas pode transformar esse sonho em realidade. Com o curso Edições Disruptivas, você aprende a editar vídeos com qualidade profissional de forma simples, prática e sem enrolação, mesmo que nunca tenha aberto um programa de edição antes. São mais de 60 videoaulas criadas para te ensinar a transformar criatividade em renda real. Além disso, o Plano Master traz um módulo exclusivo com os mapas fantásticos, o maior perfil de mapas animados do Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores, ensinando técnicas únicas que podem elevar suas produções a outro patamar. O primeiro passo é seu. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Se você busca liberdade financeira e a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Edições Disruptivas é a escolha certa para você. Se você viveu nos anos 80 ou 90, provavelmente já ouviu o nome Arapuã. Era nesse lugar que muitos brasileiros realizavam o sonho de adquirir seu primeiro eletrodoméstico, seja uma TV nova, uma máquina de lavar ou até mesmo um fogão. A Arapuã era conhecida como a rainha dos eletrodomésticos populares e foi um verdadeiro fenômeno nacional. Mas de onde veio essa gigante do varejo? A história começa no interior de São Paulo, na pequena cidade de Lins, no ano de 1957. Naquela época, o Brasil ainda estava se transformando. A televisão ainda era novidade e os eletrodomésticos eram um luxo para poucos. E foi ali que Jorge Wilson Cimeira Jacob, descendente de libaneses, começou sua jornada. Aos 16 anos, após perder seu pai, ele herdou alguns imóveis e uma loja de tecidos modesta. Era um negócio pequeno e tradicional, mas Jacob tinha planos muito maiores. A loja ainda não se chamava Arapuã e tampouco vendia eletrodomésticos. Era apenas um comércio de tecidos, como tantos outros na época. No entanto, já naquela época, Jorge tinha o objetivo de transformar o negócio da família em algo grandioso. A virada começou quando ele, já com 18 anos, assumiu definitivamente a administração da loja. Depois de superar dívidas e dificuldades financeiras, em 1957 ele abriu uma segunda loja em Lins, e assim nascia oficialmente a Arapuã. Com o sucesso local veio a terceira loja, e junto dela uma constatação: o ramo de tecidos tinha muitas limitações. As tendências mudavam o tempo todo, variavam conforme a estação, a cidade e o clima, e isso dificultava o crescimento em escala. Porém, Jacob queria mais. Ele queria transformar a loja em algo que fosse mais estável, e viu no setor de eletrodomésticos essa oportunidade. Foi aí que tudo mudou. O primeiro produto que ele decidiu vender foi um liquidificador da Valita. No começo, as vendas foram fracas, mas Jorge não desistiu. Com ações promocionais inteligentes e persistência, ele conseguiu fazer o produto girar nas prateleiras e nunca mais deixou de vender eletrodomésticos. A partir dali, a Arapuã não cresceu apenas em vendas, mas também em variedade de produtos. A loja passou a oferecer uma linha completa de eletrodomésticos, cada vez mais acessíveis. Contudo, o caminho não foi fácil. Durante a década de 60, o Brasil enfrentou crises econômicas e a Arapuã também sentiu o impacto. Foi nesse momento que o empresário decidiu abandonar de vez o ramo de tecidos e concentrar 100% dos esforços no setor de eletrodomésticos. E a aposta deu certo.
Já no ano de 1966 surgiu no Brasil o Sistema de Crédito ao Consumidor. E mais uma vez, Jacob teve uma sacada genial. Ele percebeu que muitos dos seus clientes não tinham como pagar à vista. Então, criou o crediário próprio. Ou seja, a própria loja financiava a compra, permitindo que o cliente levasse o produto para casa no mesmo dia, pagando em parcelas fixas. Essa foi uma revolução no comércio. Para muitas famílias brasileiras, o crediário da Arapuã foi a porta de entrada para a vida moderna. E comprar uma geladeira, uma televisão ou um fogão deixou de ser um sonho distante. Mais tarde, para dar suporte ao sistema de financiamento, a Arapuã foi além e adquiriu um banco, o que permitiu profissionalizar ainda mais o processo de crédito. Nas décadas de 70 e 80, a empresa acelerou seu crescimento. Porém, não ficou apenas nas grandes capitais. A Arapuã investiu pesado no interior do Brasil, onde a concorrência era quase inexistente. Essa estratégia permitiu que a Arapuã tivesse clientes fiéis, já que muitos consumidores não tinham outras opções de compra. Ao mesmo tempo, a marca passou a investir forte em publicidade. Logo, comerciais de TV, jingles no rádio e outdoors em locais estratégicos ajudaram a criar uma identidade marcante, facilmente reconhecida em qualquer canto do país. E foi nesse cenário de crescimento e inovação que Jorge Wilson Cimeira Jacob teve uma ideia visionária. Com sucesso consolidado nas décadas de 70 e 80, a Arapuã parecia imparável. As lojas vendiam de tudo, de panos, tapetes, até rádio, geladeiras e liquidificadores. Porém, esse excesso de variedade começou a levantar um alerta. Jorge Jacob acreditava que misturar tantos produtos tão diferentes, como vassouras e eletrodomésticos, podia gerar confusão nas lojas e no posicionamento da marca. Foi assim que ele decidiu que era hora de repensar o negócio. No final dos anos 80, a liderança da Arapuã percebeu que a empresa precisava se especializar. Até então, ela era líder em vendas de móveis e eletrodomésticos, mas vendia praticamente tudo. Foi então que Jorge tomou a decisão de viajar para os Estados Unidos para estudar o varejo americano. Ele queria entender como funcionavam as gigantes do setor e, mais importante, descobrir em quais produtos a Arapuã deveria focar. Chegando nos Estados Unidos, ele percebeu que enquanto a Arapuã faturava cerca de 700 milhões de dólares, as varejistas norte-americanas movimentavam mais de 7 bilhões. A diferença era brutal, mas também reveladora. De volta ao Brasil, Jacob decidiu aplicar o que aprendeu e reestruturou completamente a Arapuã, a transformando em uma loja especializada exclusivamente em eletrodomésticos. Logo, tapetes, utensílios de casa e outros produtos foram deixados de lado. A decisão pareceu loucura na época. Isso porque a empresa fechou mais de 120 lojas e reduziu seu faturamento anual de 800 milhões para 430 milhões de dólares. Muitos acharam que Jacob estava cometendo um erro irreversível. No entanto, havia lógica por trás disso. Ao reduzir o número de produtos e se especializar, a Arapuã aumentou sua eficiência. O tempo de giro de estoque, por exemplo, caiu de 90 para apenas 20 dias, muito mais rápido que seus concorrentes, como a Casas Bahia, que girava o estoque em torno de 45 dias. A nova estratégia permitiu à Arapuã maior escala, poder de compra e competitividade. Apesar da queda inicial, o plano havia dado certo. A grande virada da Arapuã veio com a chegada dos anos 90. O cenário internacional era favorável, países ao redor do mundo prosperavam e o Plano Real trouxe estabilidade econômica ao Brasil. Com o real valorizado frente ao dólar, importar produtos tinha ficado muito mais barato, o que permitiu que a oferta de eletrodomésticos explodisse, exatamente o segmento em que a Arapuã havia decidido focar. Mesmo assim, o início da década foi difícil. A Arapuã, como outras varejistas, sofreu uma queda em suas vendas. Contudo, no ano de 95 veio o ponto de virada, quando a empresa decidiu abrir seu capital. A resposta do mercado foi imediata. Milhares de investidores compraram ações da Arapuã. E com esse reforço, a empresa não apenas se recuperou da crise, ela prosperou ainda mais. No ano de 1996, a Arapuã atingiu seu auge e faturou impressionantes 2,2 bilhões de reais, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. O lucro líquido, por sua vez, foi de 119 milhões de reais, um salto de 250%. Nessa época, a Arapuã se tornou a maior loja de varejo do Brasil. Mais do que isso,
a Arapuã tinha margens de lucro superiores a varejistas americanas, o que deixou até uns analistas internacionais surpresos. Logo, a Arapuã se tornou parte do cotidiano brasileiro. Com mais de 500 lojas espalhadas pelo país, era impossível andar pelo centro de uma cidade sem ver a icônica fachada da empresa com diversas promoções. A rede vendia diversos produtos, como televisores, rádios, geladeiras, fogões, máquinas de costura, entre outros produtos. E o melhor era que tudo podia ser comprado no carnê, em suaves prestações que cabiam no bolso da classe média e classe baixa brasileira. Para muitos, a primeira TV colorida foi comprada em uma loja da Arapuã. A empresa havia se especializado em falar com o povo. Suas propagandas eram barulhentas, diretas e cheias de frases de efeito. Além disso, o slogan "Arapuã, ligadona em você" ficou gravado na memória de toda uma geração. Nos anos 90, a Arapuã rivalizava com gigantes como Casas Bahia e Ponto Frio. Ela havia se tornado um dos maiores símbolos do varejo nacional. Entretanto, como toda grande história de sucesso, o destino da Arapuã ainda aguardava reviravoltas. Depois de atingir o auge em 1996, com centenas de lojas espalhadas pelo Brasil, um faturamento bilionário e status de maior varejista do país, parecia que nada poderia parar a Arapuã. No entanto, tudo acabou mudando pouco tempo depois. A partir da segunda metade da década de 90, a empresa começou a enfrentar dificuldades sérias. O mercado brasileiro se abriu para produtos importados. A concorrência aumentou brutalmente e a Arapuã, até então acostumada a ditar as regras, não conseguiu se adaptar às novas condições. Além disso, o que antes era o maior trunfo da empresa, o financiamento facilitado para os clientes, virou um grande problema. Com o aumento da inadimplência, a saúde financeira da Arapuã começou a se deteriorar rapidamente. No ano de 97, um fator externo agravou ainda mais a situação da empresa: a crise dos tigres asiáticos. Resumidamente, a crise começou com a quebra de economias emergentes da Ásia, como Tailândia, Coreia do Sul e Indonésia. O efeito dominó foi brutal e investidores estrangeiros retiraram dinheiro em massa de mercados emergentes, incluindo o Brasil. As bolsas despencaram e os governos entraram em pânico. Para tentar conter a fuga de capital, o governo brasileiro aumentou as taxas de juros e o IOF, tornando o crédito, principal pilar da Arapuã, muito mais caro. O resultado disso tudo foi devastador. A economia desacelerou, a taxa de emprego cresceu, as famílias passaram a comprar menos e a explosão de inadimplência atingiu níveis críticos. Antes da crise, a Arapuã havia aumentado sua oferta de produtos para suprir a alta demanda, e 75% do seu faturamento vinha das vendas a crédito. O sucesso da empresa dependia diretamente da confiança de que os clientes iriam pagar em dia seus crediários. Entretanto, com o cenário de crise, isso não aconteceu. Muitos brasileiros pararam de pagar seus carnês e a empresa, sem esse fluxo de caixa, ficou com o capital de giro comprometido. Fora isso, as vendas despencaram, os estoques começaram a encalhar e a Arapuã não conseguia mais repor mercadorias. O prejuízo veio em cheio e no ano de 1997 a empresa fechou o ano com um rombo de 167 milhões de dólares. Como se isso não bastasse, os hipermercados também entraram no jogo. Redes como Carrefour e Extra começaram a vender também eletrodomésticos, atraindo o mesmo público que antes frequentava as lojas Arapuã. Logo, a empresa tentou reagir e passou a restringir a concessão de crédito, tentando evitar novos calotes. Porém, a medida, embora prudente, teve um efeito imediato e as vendas da rede caíram ainda mais. Sem capital, com estoques travados, clientes inadimplentes e forte concorrência, a Arapuã foi perdendo o fôlego. Em 1998, a empresa chegou ao seu limite e entrou com pedido de concordata, um recurso legal para evitar a falência e tentar renegociar suas dívidas com credores. A partir daí, a história da Arapuã virou uma luta para a sobrevivência. No auge, a Arapuã foi a maior varejista do Brasil. Porém, em 1998, esse império começou a ruir de vez. Sem conseguir arcar com suas dívidas crescentes, a Arapuã entrou em concordata, uma tentativa desesperada de ganhar fôlego e renegociar compromissos com credores. A medida trouxe um alívio temporário, mas não resolveu o problema estrutural. O mercado havia mudado, a concorrência estava mais ágil
e os consumidores estavam migrando para o cartão de crédito e comprando em hipermercados que ofereciam produtos com mais conveniência. Internamente, os problemas da Arapuã se acumulavam ainda mais. A estrutura da empresa era pesada, o custo operacional era alto e a dependência do crediário próprio, que por décadas impulsionou o crescimento da Arapuã, agora afundava a empresa. Cada carnê não pago era uma pancada no caixa da marca. E com o país em crise, a inadimplência explodiu, faltando dinheiro até para repor o estoque. Assim, no ano de 1999, a Arapuã entrou oficialmente em recuperação judicial, tentando reorganizar sua estrutura e salvar o que ainda restava. Porém, já era tarde demais. Tudo isso fez com que a situação da empresa se tornasse ainda mais caótica. Logo, diversas lojas da Arapuã fecharam sem aviso prévio, pegando funcionários e consumidores de surpresa. Além disso, diversos trabalhadores foram demitidos em massa, muitas vezes sem receber suas indenizações. Os clientes que haviam comprado garantias estendidas ou produtos ainda não entregues acabaram ficando sem suporte. Por fim, fornecedores também foram duramente afetados, já que diversos pedidos não foram pagos, mercadorias foram devolvidas e contratos foram rompidos. Nos tribunais, os processos trabalhistas se acumulavam e as disputas com credores se arrastavam sem solução. Com uma dívida que ultrapassava R$ 1 bilhão, a Arapuã entrou em falência em 2002 e, em 2003, fechou oficialmente suas portas, encerrando uma das trajetórias mais emblemáticas do varejo brasileiro. Após o colapso, a rede foi adquirida pelo grupo Ponto Frio, que atualmente faz parte da Via Varejo. Algumas lojas foram incorporadas, mas a marca Arapuã foi extinta. Curiosamente, o CNPJ da Arapuã continuou ativo, mas sob outro nome, Sete Belo, uma loja de roupas bem mais modesta, com unidades em Belo Horizonte e São Paulo. Apesar de ser do mesmo dono, a Sete Belo está longe de ter o tamanho e a força que um dia fizeram da Arapuã um ícone do consumo popular. O fechamento da Arapuã marcou o fim de uma das mais conhecidas redes de varejo de eletrodomésticos do Brasil e deixou uma marca significativa na memória de muitos consumidores da época, que lembram até hoje com muito carinho. Tudo começa na Inglaterra, no ano de 1775. Antes mesmo das famosas lojas Mappin ganharem destaque, um homem chamado Jonathan Mappin teve uma ideia que mudaria sua história. Em uma pequena cidade inglesa, ele fundou uma modesta oficina especializada em pratarias finas. Assim nascia a Mappin Web, uma empresa que com o tempo ganharia prestígio internacional. Com o passar dos anos, a qualidade das peças era tamanha que até a monarquia de diversos países passou a fazer encomendas diretamente com a Mappin Web. O sucesso foi tão grande que a empresa expandiu seus negócios para além da Inglaterra, conquistando novos mercados ao redor do mundo. Foi no início do século XX que a marca deu seus primeiros passos na América do Sul, abrindo sua primeira loja em Buenos Aires, na Argentina. E logo depois, o Brasil entrou na rota dessa expansão. Nesse período, os dois irmãos ingleses, Walter e Herbert Mappin, que já tinham experiência no ramo de varejo com a Mappin Web de Buenos Aires, decidem trazer para o Brasil a experiência de lojas similares, pois viram aqui uma oportunidade promissora. Em 1912, eles abriram duas filiais da Mappin Web, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Na época, a especialidade da loja eram joias e pratarias finas. Contudo, foi apenas um ano depois, em 1913, que os irmãos tomaram uma grande decisão. Percebendo o potencial de um mercado praticamente inexplorado no Brasil, o de consumo de bens de luxo, eles decidiram transformar a unidade paulistana em algo completamente novo. Inspirados nas lojas de departamento que já faziam sucesso na Europa, fundaram a Mappin Store, uma empresa totalmente independente da matriz inglesa. A loja foi inaugurada na Rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo. No início era uma loja modesta, com foco em artigos finos. O público-alvo era a classe A, formada pela elite dos barões do café. O grande diferencial da loja não era apenas a origem dos produtos importados da Europa, mas também a experiência de compra. Uma das primeiras inovações veio com as vitrines, algo inédito no Brasil até então. Antes do Mappin, os consumidores precisavam entrar nas lojas para ver os produtos. As vitrines do Mappin, exibindo louças, porcelanas e objetos sofisticados, chamavam a atenção logo da calçada. Mas não parava por aí. O formato da loja também rompia com os padrões da época. Diferente das lojas tradicionais, onde o vendedor ficava atrás de um balcão servindo o cliente,
No mapping, os produtos estavam dispostos de forma acessível, permitindo que o cliente circulasse livremente, tocasse, comparasse e escolhesse com calma. Essa abordagem moderna, somada à sofisticação dos produtos importados, conquistou rapidamente a elite paulistana. A inovação também estava nas estratégias de marketing, pois o mapping foi pioneiro em promoções temáticas e liquidações sazonais, com destaque para as grandes ofertas de Natal, sendo na época um conceito completamente novo para o consumidor brasileiro. Com isso, o mapping se tornou muito mais do que uma loja. Frequentar o mapping era fazer parte de um seleto grupo. Seus corredores se transformaram em ponto de encontro da alta sociedade paulistana. Empresários, políticos e membros da elite passaram a frequentar o local sempre muito bem vestidos. Os homens de terno e gravata e as mulheres com luvas e chapéu. Além da experiência das compras, o mapping oferecia um ambiente completo e contava com barbearia, restaurante, salão de chá e até jantares com música ao vivo. O famoso Chá das 5, popular em Londres e trazido para o mapping, reunia elite em encontros elegantes quase que diariamente. Frequentar o mapping era sinônimo de status e sofisticação, tanto que ali aconteceram eventos importantes, como a primeira exposição de arte de Anita Malfatti. O sucesso do mapping foi tão grande que logo os irmãos perceberam que a loja já não comportava tantos clientes, nem a variedade de produtos que o público desejava. Eles sabiam que a loja Mapping precisava se expandir. Apesar do grande prestígio que o Mapping possuía, os irmãos sabiam que a era daquela primeira loja estava chegando ao fim e uma nova fase ainda mais ambiciosa se aproximava. No ano de 1919, o Mapping deu um passo ainda maior, mudando para um novo endereço, na Praça do Patriarca, ainda na cidade de São Paulo. A nova loja era muito maior e impressionava por conta dos seus 34 departamentos e cerca de 200 funcionários. O Mapping se consolidava como uma referência de sofisticação, modernidade e inovação no varejo brasileiro. Entretanto, essa fase promissora seria abalada em janeiro de 1922, quando um grande incêndio destruiu parte da loja. O prejuízo foi imenso, e a tragédia poderia ter encerrado a trajetória do Mapping. No entanto, a empresa encontrou uma saída inteligente e organizou uma grande liquidação com as mercadorias que haviam sobrevivido ao fogo. O resultado apareceu através de filas gigantes que se formavam em frente à loja. Pela primeira vez, pessoas de classes sociais mais baixas puderam entrar e comprar no Mapping. Aquela loja, antes vista como um espaço exclusivo da elite, começava a se abrir para novos públicos. O incêndio, por mais devastador que fosse, acabou se tornando um ponto de virada na história da empresa. Porém, os desafios estavam longe de terminar. Poucos anos depois, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York abalou a economia mundial e o Brasil não escapou ileso. Como os Estados Unidos era um dos principais compradores do café brasileiro, a crise afetou diretamente esse setor. O preço do café despencou, a exportação caiu e muitos dos barões do café, que formavam a base da clientela do Mapping, foram à falência. O poder de compra da elite caiu drasticamente. Mais uma vez o Mapping precisaria se reinventar. E foi exatamente isso que a empresa fez. A nova estratégia era atingir um público mais amplo, não apenas a alta sociedade. Uma das primeiras medidas foi exibir os preços diretamente nas vitrines. Hoje isso é comum, mas na época foi uma inovação que causou impacto. Mostrar os preços gerava transparência, despertava curiosidade e convidava o consumidor comum a entrar na loja. Essa decisão, embora eficaz do ponto de vista comercial, afetou a imagem de luxo da marca. Para os irmãos Mapping, que ainda prezavam por seu sobrenome vinculado ao luxo europeu, a popularização da loja era algo difícil de aceitar. O prestígio da marca no Brasil já não refletia mais sua origem nobre na Inglaterra. Diante disso, em meio ao cenário político e econômico instável do país, Walter e Herbert Mapping decidiram se afastar dos negócios. Em 1936, venderam suas participações na empresa. Quem assumiu o controle foi Alfred Sim, que se tornaria o principal acionista da empresa. E com ele, começaria uma nova era de expansão e modernização. Em 1939, Alfred liderou a construção de um novo e ambicioso prédio para o Mapping, ainda no centro de São Paulo, mas agora na Praça Ramos de Azevedo, ao lado do Teatro Municipal. O edifício era um verdadeiro símbolo de modernidade e contava com 6 andares, belas vitrais, elevadores, escadas rolantes e mais de 50 departamentos.
A loja ainda contava com uma variedade incrível de roupas, brinquedos, eletrodomésticos e artigos de luxo. Cerca de 500 funcionários trabalhavam ali diariamente. A imponência da nova loja chamava a atenção de toda a cidade. O Mapim não era mais apenas um ponto de encontro da elite, mas sim um marco do varejo brasileiro, sendo referência para consumidores e concorrentes. Nos anos 40 e 50, o Mapim seguiu inovando. Expandiu sua linha de produtos, organizou melhor seus departamentos, investiu em vitrines impactantes e trouxe ao Brasil tendências de moda e tecnologia da Europa e dos Estados Unidos. Mas, como toda grande história, nem tudo foram flores. Com a melhoria do poder aquisitivo da população, surgiram outras lojas de departamento e o comportamento do consumidor começou a mudar. Agora, as pessoas queriam qualidade, variedade e preços acessíveis. O Mapim, ainda sustentando sua estrutura grandiosa, passou a enfrentar dificuldades financeiras. E, mais uma vez, a empresa mudou de mãos. Em 1950, uma nova fase começou para o Mapim. O advogado e empresário Alberto José Alves assumiu o controle acionário da empresa e logo passou a presidência ao seu filho, Alberto Alves Filho. Sob a gestão da família Alves, o Mapim passou por uma verdadeira transformação, fazendo com que a loja de departamentos entrasse definitivamente para a história do varejo brasileiro. Com uma nova visão de mercado, os Alves entenderam que o futuro do consumo não estava mais restrito à elite. Eles decidiram deixar de lado os produtos importados e passaram a investir em produtos nacionais, o que tornava os preços ainda mais acessíveis e abria as portas da loja para a crescente classe média paulistana. Além disso, o Mapim se preocupava com a qualidade no atendimento. Seus funcionários passaram por treinamentos constantes e a loja investia em programas de fidelização e campanhas publicitárias cada vez mais sofisticadas. Contudo, o grande divisor de águas veio em 1964, quando o Mapim lançou sua própria financiadora, a Companhia Financiadora Mapim. Foi a primeira loja de departamentos do Brasil a criar um carnê de crédito próprio, permitindo o parcelamento das compras em até 10 vezes sem juros. Isso revolucionou o consumo na cidade de São Paulo. Com crédito facilitado e produtos acessíveis, o Mapim passou a financiar os sonhos da classe média. O resultado disso foi um grande aumento das vendas. As pessoas iam até lá não apenas para comprar, mas para viver uma experiência, explorando os diversos andares, observando as vitrines, passeando entre setores de roupas, eletrodomésticos, cosméticos, móveis e até alimentos. Na década de 1970, o Brasil vivia o chamado milagre econômico. A renda aumentava, o crédito se expandia e a população paulistana crescia rapidamente. Era o cenário ideal para o Mapim expandir seus negócios. Tanto que em 1972 a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores, iniciando um novo ciclo de investimentos. Com campanhas de marketing cada vez mais criativas, passou a investir pesado em comerciais de televisão, atingindo diferentes públicos. A marca se consolidava como referência absoluta em São Paulo. Na década de 80, o sucesso era tão grande que 97% dos paulistanos conheciam o Mapim. Cerca de 67% já haviam comprado em alguma de suas lojas. As vendas cresceram 55% em comparação aos anos anteriores. A empresa deixava para trás o luxo exclusivo e abraçava de vez o poder de compra da classe média. Durante datas comemorativas, como o Natal, as lojas ficavam lotadas. Filas imensas se formavam e o Mapim se consolidava como o principal destino de compras da cidade. A empresa já operava 10 filiais e seu nome era sinônimo de loja de departamentos. No entanto, tudo isso era também fruto de uma liderança forte. Após a morte de Alberto Alves Filho em 1982, a presidência passou para sua esposa, Sônia Cosete Alves, que conseguiu manter o alto desempenho da empresa por algum tempo. Sob sua gestão, o Mapim foi eleito Empresa do Ano pela revista Exame em 1983 e Melhor Empresa de Varejo do Brasil em 1984. Nessa fase de ouro, o Mapim atingiu números impressionantes. Mais de 4.000 funcionários, faturamento mensal superior a 10 milhões de dólares e uma operação com 7 lojas em funcionamento. Em 1991, a empresa deu mais um passo ousado e adquiriu a Sears Brasil, fortalecendo ainda mais sua presença no varejo nacional. Já em 1993, o Mapim apostou no novo formato de consumo que ganhava força, os shopping centers.
foram inauguradas unidades no Shopping West Plaza e no Morumbi Shopping, em São Paulo. A ideia era estar onde o consumidor estava. Entretanto, como todo império, os primeiros sinais de fragilidade começaram a surgir. Apesar da grandiosidade, os custos operacionais eram altíssimos e o mercado começava a mudar rápido demais. A classe média agora, mais exigente, buscava novas marcas, melhores preços e experiências mais modernas. O Mapping, apesar de seu legado, começava a ficar preso ao passado. E foi assim que, mesmo após décadas de sucesso, o império do Mapping começou a apresentar rachaduras. Nos anos 90, o Mapping parecia imbatível. A empresa continuava crescendo, abrindo novas unidades, expandindo seus serviços e investindo pesado em marketing. Em 1995, o faturamento chegou a impressionantes US$1 bilhão. No entanto, por trás dos números grandiosos, as finanças da empresa estavam em colapso. Ainda naquele ano, o Mapping fechou com prejuízo de quase R$20 milhões, o maior de toda a sua história. Mas como uma empresa que faturava bilhões poderia estar à beira do abismo? A resposta não estava em um único erro, mas sim em um conjunto de fatores que se tornaram uma tempestade perfeita. Com a estabilização econômica do Brasil e o aumento do poder de compra da população, o setor varejista passou por grandes mudanças. O mesmo crediário que décadas antes havia sustentado o crescimento da empresa, agora impulsionava o endividamento de consumidores e da própria companhia. Ao mesmo tempo, o país vivia um processo de abertura comercial e grandes empresas internacionais começaram a competir diretamente com o Mapping. As concorrentes ofereciam mais variedade e preços melhores, enquanto o Mapping, obcecado por expandir, esquecia de cuidar do caixa. Com o aumento da inadimplência, queda nas vendas, redução das margens e estoques acumulados, a situação saiu do controle. O modelo que um dia revolucionou o varejo agora estava ultrapassado. Sem outra saída, os controladores decidiram vender a empresa. Foi então que entrou em cena o empresário Ricardo Mansur, já conhecido por assumir empresas em crise. Em 1996, ele comprou o Mapping por R$25 milhões. Seu plano era transformar a loja em uma rede de franquias e reposicionar a marca. No ano seguinte, Mansur comprou também a Mesbla, outra gigante do varejo brasileiro, que já contamos a história aqui no nosso canal. Seu objetivo era fundir as duas operações, reduzir custos, reestruturar os negócios e reconquistar o mercado. Porém, o cenário já era outro. O varejo havia mudado demais e o consumidor também. A fusão entre Mapping e Mesbla não funcionou. Havia atrito entre as equipes, estoques parados, lojas deficitárias e fornecedores inseguros. Para piorar, Ricardo Mansur foi acusado de desviar mercadorias do Mapping para a Mesbla numa tentativa desesperada de manter as duas redes funcionando, uma prática ilegal que trouxe sérios problemas judiciais. Em 1999, o golpe final veio com a descoberta de uma fraude contábil no banco de Mansur, que já havia inflado artificialmente seus ativos, gerando um rombo de mais de R$400 milhões. O Banco Central interveio e o banco foi liquidado. Sem acesso a crédito, Mansur não conseguiu mais sustentar o grupo. Em pouco tempo, a situação ficou insustentável, com mais de 300 pedidos de falência registrados, e a dívida acumulada já somava R$1,2 bilhão. Por esse motivo, em julho de 1999, o Mapping fechou oficialmente suas portas. Sem aviso prévio, centenas de funcionários foram pegos de surpresa e ficaram desempregados. Era o fim do Mapping, e com ele, o fim de uma era do varejo brasileiro. A lendária loja de 6 andares, que um dia havia sido símbolo de inovação, elegância e consumo, virou apenas um prédio vazio. Uma lembrança nostálgica do que já foi o maior nome do comércio paulistano. Mas, curiosamente, a história não acabou aí. Em 2010, o grupo Marabras comprou os direitos da marca Mapping em um leilão público por R$5 milhões. 9 anos depois, em 2019, o Mapping foi relançado como um e-commerce, focado em móveis para casa, em uma tentativa de resgatar parte do prestígio do passado, agora adaptado ao mundo digital. Mesmo assim, o nome Mapping passou a existir mais como memória do que como marca ativa. O antigo prédio na Praça Ramos de Azevedo, tombado pelo patrimônio histórico, permanece fechado e abandonado.